Oi, Daniel, tudo bem? Profiana de novo. Daniel, então nós vamos começar hoje a ver um pouquinho sobre o capítulo 1 que você não pôde acompanhar em sala, tá? Então a prof vai gravar 3 vídeos para você. Esses 3 vídeos são todos referentes ao capítulo 1, tá? Eles são um conjunto, eu vou colocar só em 3 para ficar um pouco mais separadinho, para você conseguir separar aí na sua cabeça um pouco um conteúdo do outro, tá? Mas todos eles são sobre o capítulo 1, que tem como título A Linguagem da Física. E assim, Daniel, quando acabar esses 3 capítulos, eu vou ao longo dos capítulos fazendo um exercício ou outro com você, tá? Mas quando finalizar, a prof vai passar uma listinha para você que valerá como a tua avaliação, né? Então, vou passar isso para a Cássia, ela vai encaminhar para você, meu número vai estar disponível se você precisar tirar alguma dúvida, vai ser bem tranquilo, tá? Então, o capítulo 1, Daniel, ele possui como título A Linguagem da Física. O que isso quer dizer, Daniel? A física, ela possui uma linguagem específica, a história possui uma linguagem específica, a matemática, a química e a física também possui a sua, tá? Então, nós vamos ver como essa linguagem evoluiu ao longo do tempo. Como que as pessoas que pensaram a física lá antigamente descreviam os fenômenos da natureza. Como as pessoas do século passado descreviam os fenômenos da natureza. Como atualmente nós fazemos isso, tá? Então, a gente vai ver desde a parte teórica, a parte mais numérica, sobre regras para representar um número, sobre unidades de medida, tá? Tudo isso a gente vê no capítulo 1, tá? Esse capítulo é uma base, Daniel, para você durante todo o primeiro ano e os outros anos do ensino médio, tá? Então, aqui a gente não vai ver muita física em si, no sentido teórico, no sentido, vamos aprender sobre movimento retilíneo uniforme, vamos aprender sobre o princípio de Pascal. Não, aqui é um sobrevoo histórico, para a gente entender como ela evoluiu ao longo do tempo, beleza? Então, para começar, de onde que surgiu a física? Será que ela é algo recente? Desde que ano? Quando, né? Então, ela é muito antiga. A física, ela vem do grego physis, que significa natureza, e é a ciência que se propõe a descrever e compreender os fenômenos que ocorrem na natureza. Na verdade, Daniel, quando a gente diz isso, nós estamos falando das ciências de modo geral. Porque quando eu falo da biologia, que você aprende também aí no ensino médio, você também está aprendendo fenômenos da natureza. Porque muitas vezes, é claro, você se detém mais a parte do corpo humano, né? Mas, no fundo, Daniel, eu quero que você entenda que tudo está interligado. Quando eu olho, por exemplo, um copo de água. Pensa aí na tua cabeça, um copo de água. Eu posso analisar esse copo de água sob diferentes óticas, tá? Eu sempre gosto de encarar a física de uma forma muito mais fácil que essa definição que eu te passei. Eu sempre gosto de encarar a física como um óculos, tá? Então, eu tô olhando para o mundo aqui e quando eu coloco o óculos da física, eu vou me deter a partes específicas desse mundo, tá? Então, eu vou estar enxergando, nossa, olha lá o céu azul. Quando eu coloco o óculos da física, eu vou entender por que o céu é azul. O que está acontecendo nas moléculas do ar, tá? Essa é a ideia. Então, quando eu pego um copo de água, por exemplo, eu posso analisar diferentes coisas. Eu posso pensar como aquela água é importante para o meu organismo. O que aquela água vai fazer nas reações que acontecem no meu organismo. Então, a parte da biologia, né? Eu posso passar nesse copo de água e analisar que a água é um solvente, é o solvente universal, que a gente pode analisar a questão de solubilidade, que é a parte da química, né? E a prof não colocou aqui, mas eu vou pedir para você fazer isso depois, tá? Eu posso olhar para um copo de água e colocar, por exemplo, um lápis, tá? Pega um lápis e coloca dentro do copo de água. Faça isso na sua casa, tá? E olhe bem para aquele copo, para aquele lápis. O que aconteceu com ele? Você vai ver que o lápis parece que está quebrado. Até ele chegar na bordinha da água, ele está de um jeito. De repente passou e é outro. Você já foi na piscina e reparou que o teu corpo fica com um formato diferente quando você olha? Parece que você está grandão, né? Então, tudo isso é um fenômeno físico chamado refração, tá? Então, percebe isso? Quando eu digo assim, a física é uma ciência que se propõe a descrever e compreender os fenômenos que ocorrem na natureza, é isso, é você olhar para tudo aquilo que está na sua volta e tentar entender aquilo em termos de física, tá? Tem como a gente
olhar para o mesmo fenômeno de várias formas, tá? Então, eu quero que você entenda que física, química e biologia, na verdade, elas estudam a mesma coisa. As três estudam a natureza, tá? Mas a física tem um caráter um pouco mais matemático do que as outras ainda, né? A biologia tem outro e a química tem outro, mas nós estamos todos interligados, beleza? Então, a prof aqui trouxe alguns exemplos, ó. Um arco-íris. Pensa lá antigamente, mas quando eu digo antigamente, é muito antigamente, tá, Daniel? Pensa assim, nossa, muito lá atrás mesmo. O povo não sabia ainda nem o porquê que o céu era azul. O povo nem sabia o que era uma atmosfera. Naquela época, o pessoal ainda achava que o Sol, a Lua, as estrelas, todos estavam aqui, ó, na atmosfera terrestre. Então, pensa o pessoal daquela época que na verdade, eu falo atmosfera, mas eles nem sabiam a atmosfera, né? Mas pensa para o pessoal que antigamente não tinha conhecimento nenhum sobre física, sobre astronomia, olhar para o céu e ver um arco-íris. Choveu e veio um arco-íris. Isso é mágica. É isso que as pessoas acreditavam. Então, a física, antigamente, todo mundo que tentava explicar alguma coisa da física sempre tinha a ver com algo mais místico, né? Mais religioso e tal. E aqui tem um outro exemplo. Não sei se você já viu isso, Dani, mas são auroras boreais. Existem auroras boreais e auroras austrais, tá? As auroras, elas não acontecem em qualquer lugar. Elas acontecem nos polos terrestres, tá? Tem a ver com a interação dos raios, das radiações que vêm de fora, que elas interagem com o nosso campo magnético, vão para os polos e lá essas radiações, né, que vêm do Sol, elas interagem com os átomos da nossa atmosfera e vão liberando luzes. Então hoje a gente entende isso, mas pensa para uma pessoa que morava há milhares de anos atrás nos polos, né, perto dos polos. Nos polos eles não vão morar porque era muito frio, mas perto dos polos, né? Isso era mágica. Certo? Pensa, Daniel, para uma pessoa que vivia muitos séculos atrás e que pegava uma pedra que depois eles deram o nome de magnetita, e eles viam que aquela pedra era diferente das outras. As outras pedras, elas eram normais, não acontecia nada, mas aquela pedra, se você aproximava ela de um ferro, ela atraía, parecia mágica, era como se aquela pedra tivesse um poder. Então, o que aconteceu? Ao longo dos anos, a física ela foi se desenvolvendo. Nós começamos a criar uma linguagem para a física, uma linguagem teórica, uma linguagem matemática. Nós aprendemos a investigar o porquê das coisas, tá? Então, a física ela sempre nasce com uma pergunta. Por que o arco-íris é desse jeito? Por que acontecem essas coisas aí no céu, que o céu fica colorido? Por que só essa pedra consegue atrair metais? Tá? Consegue atrair ferro. Então, a física sempre surge da pergunta. E conforme a gente foi criando teorias e métodos matemáticos, a cada vez a física conseguiu ter um potencial melhor de entender o porquê das coisas e de prever também as coisas, tá? Então aí, muitas coisas que eram achadas como místicas começaram a ser entendidas em termos de ciência, em termos de física, tá bom? Beleza, Daniel? Então, aqui qual foi esse movimento que nós fizemos? Eu queria que você entendesse que a física, ela não é só uma matéria doida que um cara um dia inventou e é isso só pra gente fazer conta. Não, tá, Daniel? A física, ela é importantíssima pra gente. Porque se hoje você tá aqui olhando a prof por esse computador celular, se hoje você tem uma luz na tua casa, se hoje você tem um concreto, né, que isso também tem, engenharia civil tem muita relação com a física. Se você tem hoje essa parede, tudo que tem aí na sua volta, foi fruto de muitos estudos da física, da química, da biologia e de outras áreas, tá bom? Então, a física ela é muito importante. Às vezes, você vai, ai, prof, que chato, aí que esse monte de conta. Porque muitas vezes, Dani, a gente acaba se perdendo, né? Porque a gente tem que aprender termos específicos. Mas nunca se esqueça que é isso onde a física surgiu. A física surgiu dessa coisa bonita, dessa coisa de estudar a natureza, dessa coisa de entender aonde nós estamos, o porquê estamos aqui e como que as coisas funcionam, tá? É disso que a física surge, tá? Lembra disso durante todo o seu ensino médio. Ok. Então, agora um pouco mais técnico, né?
A física, ela surgiu, na verdade, não com esse nome de física. Antigamente, as pessoas que tentavam entender o porquê das coisas, né, entender os fenômenos da natureza, eles não eram físicos, eles eram os filósofos da natureza. Então, aqui, Tales de Mileto, Heráclito, tem esse Zenão, nunca nem tinha ouvido falar desse. Pitágoras, muito famoso, Demócrito, nossa, você vai conhecer muito ele ainda, que ele foi uma das pessoas que tentou entender o átomo. Pitágoras você já conhece, né, da matemática, Tales também teve muitas contribuições. Então, essas pessoas, elas não sabiam ainda, não tinham um calculador, né? Elas não tinham um computador, não tinham nada disso. Isso aqui era antes de Cristo. Então, essas pessoas, elas foram aqueles que desbravaram, que carpiram a mata para depois a gente começar a entender um pouco mais. Eles foram os que primeiro fizeram uma pergunta. Por que isso acontece? E aí, depois disso, cada pessoa que vinha na frente ia contribuindo, às vezes errava e tinha que voltar atrás. A física e a ciência é isso. Muitas vezes a gente consegue evoluir em uma ideia e outras vezes a gente que aquela ideia que parecia errada, na verdade era certa. E é assim que a física é construída, tá? Então, antigamente nós tínhamos os filósofos da natureza. E esses filósofos, acho que um grande marco para começar a entender a física era tentar entender a formação das coisas. Então, antigamente, as pessoas sempre, os filósofos tinham essa noção de os 4 elementos da natureza: o ar, o fogo, a terra, né, e a água. Então, eles ficavam tentando, alguns falavam que esses eram os 4, que tudo era formado por conta desses 4, outros iam falar que era por conta de um e outro. Então, tinha toda essa questão de como as coisas são como elas são, né? E aí começou a vir outras ideias, começou a vir a ideia do átomo, né? Por que que o que acontece, será, se eu pegar vamos pensar, uma panela de barro, se eu for quebrando ela, quebrando, será que eu vou chegar num momento que eu vou ter uma parte que é indivisível? Então, olha, dessa ideia que veio a ideia de átomo, tá? Átomo significa indivisível. E agora, Daniel, a gente na verdade já sabe que o átomo não é indivisível. Ele tem sim como dividir e ele é formado por coisas menores. Mas foram os passos iniciais que os filósofos da natureza deram para conseguir entender o que a gente entende hoje, tá? Na verdade, o que a gente entende hoje também logo vai ser ultrapassado e vai vir outras teorias, vão vir outras leis, né, que vão tentar explicar isso pra gente de outra forma. Então, aqui, outra coisa, nossa, Daniel, isso assim foi disparado, uma coisa que rendeu muito pano para manga. Muito antigamente, né, nós tínhamos o modelo de geocentrismo. Geocentrismo, esse daqui. Então, as pessoas, muito motivadas por questões religiosas também, acreditavam que a Terra era o centro de tudo. Então, Sol, todos os planetas estavam aí rodando em torno da Terra. A Terra estava parada porque a Terra era o centro. Nós éramos a criação maior de todas, né? Então, tinha muito essa questão da Terra como centro de tudo, que é o geocentrismo. E isso durou até, pelo que eu me lembro, mais ou menos ali 1500, até 1500, comecinho de 1600 depois de Cristo. E aí, conforme a física foi evoluindo, um cara que foi um dos grandes nomes foi Copérnico, que ajudou a estabelecer a ideia do heliocentrismo. Mas outro também que eu tenho certeza que você já ouviu falar é o Galileu Galilei. Por quê? Porque o Galileu Galilei ele foi o primeiro que construiu uma luneta. Então ele conseguiu olhar para o céu e ele começou a ver várias inconsistências. As pessoas achavam que a Lua era perfeita, que era uma esfera perfeita. Ele viu que, não, a Lua tem várias crateras, tem várias deformações. Não é só a Terra que tem uma Lua. Existem outros planetas com Lua também. Ele conseguiu olhar as luas de Saturno. Então, ele começou a ver várias coisas. E, aos poucos, essa visão de geocentrismo caiu por terra, tá? Então, hoje, atualmente, a gente sabe que o Sol é o centro do nosso sistema solar, certo? Que nossos planetas estão orbitando em torno dele. Então, a física, ela sempre passa por essas mudanças, tá? Nós temos hoje algo que a gente acha que é certo. Aí daqui a 100 anos vai aparecer novos estudos por conta da evolução da tecnologia e a gente vai ver que tudo aquilo que a gente estudou estava errado, por exemplo. É claro, às vezes não. Às vezes vai acontecer que algumas coisas estavam erradas, algumas coisas estavam certas, tá? Então, a física é isso, tá? Essa constante mudança. Vamos passar para o próximo.
Outra ideia que também foi muito debatida foi o conceito de tempo. Então, um cara muito famoso, que você já conhece, eu acho que é o Isaac Newton, ele viveu ali por volta de 1500, 1600, depois de Cristo. Ele foi, assim, um dos caras top, que, assim, inovou na física. Por quê? Até ele, a física não tinha uma matemática tão forte. O Isaac Newton, ele foi, assim, a gente fala gênio, né, mas... não sei o que as pessoas compreendem por isso, mas que ele era diferenciado, ele era. Ele conseguiu desenvolver estudos em várias áreas. Em especial, a matemática, ele conseguiu, assim, desenvolver uma linguagem nova para a matemática que foi muito útil na física, entendeu? Então, a física, ela conseguiu, assim, ter um potencial de prever as coisas muito maior. Então, as contribuições do Isaac Newton foram ótimas, assim, foram cruciais para a física. E o Isaac Newton, ele achava que o tempo era absoluto. Então, se passou 10 segundos para mim, passou 10 segundos para você. Passou 10 segundos para uma pessoa que está lá em Marte. Passou em 10 segundos para qualquer pessoa, o tempo era absoluto. E aí, no século passado, esse carinha que também eu acho que você já conhece, né, o Albert Einstein, já tem todo mundo, esse cara aqui é muito grande, esse cara aqui é Einstein, né, porque é muito inteligente. Esse cara aqui também, o Einstein, foi muito inteligente mesmo e conseguiu, assim como o Newton, propor várias contribuições para a física. E ele começou a ver que tinham algumas coisas na física que não batiam. E para fazer com que aquilo casasse, o que ele fez? Ele teve que propor uma nova ideia, que o tempo não era mais absoluto, o tempo era relativo. Então daqui, não sei se você já assistiu algum filme de ficção científica, mas esses filmes que abordam isso com a ideia do Einstein. Que quando uma pessoa vai para um outro planeta e viaja e vai para um local, por exemplo, perto de um buraco negro, um local que a gravidade é muito diferente, quando ela viaja muito rápido, o que acontece? Acontece que passa o tempo diferente para ele. Então, uma pessoa que ficou aqui na Terra, que está com 20 anos, pode ser que a outra pessoa que foi viajar e volta vai estar com menos que ela. Vai estar com, por exemplo, as duas saíram, quando as duas saíram, as duas pessoas tinham 20 anos. Aí passou 5 anos. Aqui na Terra, a pessoa está com 25. A pessoa que vai voltar está com 22. Então, para ela, o tempo passou mais devagar, tá? Então, a gente começou a ver que o tempo ele não é absoluto, o tempo é relativo. E isso, de fato, acontece, tanto que hoje os nossos GPS, eles não estão, os satélites de GPS, eles não estão aqui na Terra, eles estão fora da atmosfera, né? Então, tem que ter essa correção, é pequenininha, mas tem essa correção para que nossa localização seja vista em tempo real, como de fato ela acontece, beleza? Então, assim, a física, atualmente, ela é dividida em dois grandes grupos, a física clássica e a física moderna, tá? Então, a física clássica, ela já tem sido construída há muito tempo, e ela se divide em mecânica, termologia, ondulatória, eletromagnetismo e ótica. Essas 5 áreas da física nós estudamos no ensino médio, tá? Então, a mecânica... nós vemos agora esse ano, você já viu com a prof até um pouquinho, né? Que é a parte do estudo dos movimentos, a parte de dinâmica cinemática, até a parte de fluidos, tá? Tudo isso é visto aqui na parte de mecânica. Termologia envolve a parte de calor e temperatura. Ondulatória vai estudar a parte da propagação das ondas, o som, a luz são ondas e a gente vai estudar isso na ondulatória. Eletromagnetismo vai estudar a parte de eletricidade e magnetismo, tá? Então, desde entender a energia elétrica, consumo de energia, até entender mesmo a questão dos ímãs, né, como funciona o campo elétrico, o campo magnético, tudo isso, tá? É um assunto bem amplo. E a ótica também nós estudamos no ensino médio, que é a parte de como a luz interage com a matéria, tá? Então, desde entender como funcionam as lentes, entender... deixa eu pensar o que mais. Dá pra gente entender a questão dos espelhos, entender a interação, lembra que a prof falou da refração, né? De como que a luz interage com os materiais, essa questão de que muitas vezes dá até uma ilusão de ótica, né? Enfim, tem muitos assuntos incríveis na ótica também. E a física moderna, Daniel, ela na verdade, ela é um caso especial, por quê? Porque lembra que a prof acabou de dizer para você que quando uma pessoa sai da Terra e vai para um local muito longe, muito rápido, ou vai para um local com gravidade muito grande, que essa pessoa vai começar a ver diferença no tempo? Então, isso é um caso especial. Então, esses casos especiais, a gente não trata na física clássica, a gente trata na física moderna, tá? E a física moderna, ela se desmembra em relatividade e em teoria quântica, tá? Então, a relatividade é quando as coisas se movem muito rápido.
Porque a maior velocidade que nós podemos ter no universo inteiro, Daniel, é a velocidade da luz. Então, quando ela chega assim próximo de 10% da velocidade da luz, que é muito rápido, a gente começa a ver efeitos relativísticos. A gente começa a ver que a física clássica não dá mais conta de estudar o movimento. E aí a gente tem que ir para a física moderna, que é a parte da relatividade. E a teoria quântica, ela estuda a parte do mundo subatômico, tá? Então, enquanto a relatividade é muito rápido, a teoria quântica estuda as coisas que são muito pequenas, tá bom? Então, geralmente aqui nós temos as teorias, né? Porque a teoria, Daniel, a gente costuma entender ela errado. Teoria não é uma coisa que, é só uma teoria. Não, teoria na física é uma coisa muito bem estudada, tá? Uma coisa assim que explica o porquê das coisas, é algo bem consolidado. Uma lei, ela é um pouquinho menos. Por quê? Porque a lei, ela não consegue prever certas coisas, ela tem algumas limitações, por mais que sim, ela é ótima, mas ela é limitada a um certo fenômeno. Existem casos que as leis não conseguem explicar, tá? Então, por exemplo, a lei de Newton, ela é válida? É, mas quando nós temos referenciais acelerados, a gente não consegue usar as leis de Newton, a gente tem que ir para a parte da relatividade, tá? Para você tentar entender isso. Então, é basicamente assim que funciona. Aí tem as hipóteses, tá? As hipóteses, sim, que é algo que, eu acho, a gente costuma falar, eu acho que é uma teoria. Não, eu acho que é uma hipótese, tá bom? Beleza? Ok, a última parte dessa aula agora. Unidades de medida. Então, agora a gente já viu como a física foi construindo ao longo do tempo, como foi mudando essa evolução, né? Claro, isso aqui foram pequenos pontos, né? Existem muitos outros pontos. E pensa assim, a física, ela sempre descreve os fenômenos, mas em termos numéricos, né? Não é só em termos conceituais. Tanto que você viu que a prof falou sobre o Isaac Newton, que o boom da física, quando ela começou a ficar assim, ela conseguiu começar a prever as coisas, foi quando a gente começou a usar a matemática, tá? Então, a matemática na física é essencial. E se a gente quer medir algo na física, nós precisamos de uma unidade de medida, certo? Então, como é que eu vou falar assim, ele andou tanto? Tanto o quê? Então, quando a gente está falando de comprimento, a gente está falando em metros. Atualmente, a gente conhece por metros, certo? Quando eu estou pesando alguma coisa, quando eu quero aferir a massa daquilo, atualmente a gente chama de quilograma. Mas nem sempre foi assim. Quando nós estamos medindo, por exemplo, a intensidade luminosa de uma coisa, atualmente a gente chama de candela, mas nem sempre foi assim. Então, repara que até as unidades de medida foram evoluindo ao longo do tempo. Na física, a gente sempre precisa dar nomes aos bois. Então, você nunca vai ter um número aleatório, tá? Você sempre vai ter ele acompanhado de uma unidade de medida. Aquela unidade de medida vai falar a que grandeza que aquele número se refere. Então, se você vê por aí 2m, 2 metros, você já sabe que aquilo é um número que representa o comprimento. Se você vê 2 quilogramas, você já sabe que aquilo é um número que representa a massa, tá? Beleza? Então, antigamente, a professora trouxe essa imagem, tá lá na apostila, ela vai mostrar que, antigamente, as unidades de medida não eram dessa forma. Então, lá, que a gente chama de sistema imperial, nós tínhamos sempre as medidas adotadas como referência o corpo do rei, tá? Então, toda vez que mudava o rei, mudava o corpo, né? Então, tinha que mudar todas as unidades de medida de novo. Por quê? Nós tínhamos, por exemplo, a jarda, que é isso aqui que tá mostrando aqui na imagem. Não sei se você consegue ver. Mas a jarda, ela é a distância da pontinha do nariz até o dedo do meio do rei, quando a mão dele estava esticada. Isso aqui era uma jarda. Geralmente a jarda é muito medida para campos, né, de futebol americano. A gente tem isso até hoje, ela sendo como unidade de medida. O pé, você já viu uma pessoa estar tantos pés abaixo da água, certo? Então, o pé é a unidade de medida do tamanho do pé do rei. E as polegadas também até hoje são bem comuns, que é a unidade de medida de TV, né? É a distância aqui, ó, sabe a dobrinha do seu dedo? Então, é a distância dessa dobrinha até a ponta do seu dedo, tá? Na verdade, era no tempo do rei, né? Era a distância do dedo do rei, que dá aproximadamente 2,54 que a gente estipula, tá? Então, mudava o rei, mudava tudo isso de novo. Mas ninguém merece, né, Daniel, ficar com esse sistema aí que é impreciso. Então, atualmente, nós temos algo chamado Sistema Internacional de Unidades. Toda vez que você vê essa palavra, você já sabe que é um sistema padrão, tá?
Então, nesse sistema, nós temos dois grupos de grandezas. O que é uma grandeza, Daniel? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, quanta massa tem esse objeto? É uma grandeza. Quanto de comprimento tem? É uma grandeza. Quanto de temperatura tem? É uma grandeza. Por quê? Porque eu consigo medir, tá? O comprimento eu meço com uma régua. A massa eu meço com uma balança. A temperatura eu meço com um termômetro. Mas quanto de amor você sente pela física? Não temos um instrumento para medir isso, então não é uma grandeza física, tá? Então nós separamos as grandezas em fundamentais e derivadas. Grandezas fundamentais são aquelas que elas são a base para construir todas as outras, tá? Então vou dar um exemplo para você. Aqui vamos mostrar que você já vai entender a diferença entre uma e outra. Então aqui nós temos o comprimento, que tem como unidade de medida o metro. A massa, que tem como unidade de medida o quilograma, o tempo, segundo, temperatura, que é em Kelvin, comumente a gente conhece por graus Celsius, né? Mas a unidade padrão é Kelvin, tá? Corrente elétrica, que é ampere, quantidade de substância, que é mol, e intensidade luminosa, que é a candela, tá? Então aqui nós temos os símbolos delas. E todas essas são as fundamentais, por quê? Porque são delas que derivam todas as outras, tá? Quando você quer medir qual é o tamanho de um objeto, uma régua basta, tá? Agora, se você quer medir a velocidade, você já lembra aí, eu acho que você já viu isso agora, né? Ué, peraí. Desculpa que a prof tá usando o negócio ao contrário aqui. Quando você quer medir a velocidade de algo, lembra que você já viu, né? Que a velocidade é o espaço pelo tempo, certo? Então, se eu quero saber o quão rápido um carro está se movendo, eu preciso fazer duas medidas. Uma de comprimento, que é aqui o espaço, e uma de tempo, que é aqui embaixo. Então, repara que a velocidade não é uma grandeza fundamental, é uma grandeza derivada, porque ela deriva de outras duas, tá? E quais são algumas grandezas derivadas? A prof trouxe algumas, existem muitas. A velocidade, metro por segundo. Área, metro quadrado. Volume, metro cúbico. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Campo magnético, ampere por metro. E assim vai, tá? Então, toda grandeza fundamental é aquilo, um único instrumento eu consigo medir ela. O tempo, um relógio. Corrente elétrica, a gente tem até multímetros, coisas do tipo, né? Agora, quando eu tô falando em grandezas derivadas, eu preciso combinar duas grandezas fundamentais, tá? É claro, a gente tem um velocímetro para medir, que é um só, mas o velocímetro precisa de dois dados. Ele precisa saber a quantidade de metros que aquilo está se movendo e em quanto tempo ele faz aquilo, beleza? Então, só para você entender, deixa eu ver, eu acho que esse aqui é o último slide sobre dessa parte, Daniel, mas a professora não quer passar o outro slide sem... Deixa eu voltar aqui, isso. A prof não quer ir para o próximo slide sem te lembrar de uma coisa, tá? Quando a gente fala, por exemplo, velocidade, né? Delta S sobre delta T. Então, a prof só quer te lembrar uma coisa. Talvez você tenha muita dificuldade, como eu tive no ensino médio, de analisar qual é a unidade de medida de uma grandeza, tá? E eu não quero que você decore unidades de medida. Eu quero que você entenda como elas são construídas. Então, quando eu falo para você que a velocidade ela é medida em metros por segundo, é por quê? Por quê? Porque o espaço tem que ser em metros e o tempo tem que ser em segundos. Por isso que é metro por segundo. É como se fosse realmente um nome para aquela grandeza, tá? Então, aleatório. Eu tenho certeza que você nunca viu isso, mas tem uma grandeza chamada densidade, tá? Isso até caiu na prova. Densidade é uma grandeza que ela é uma representação da massa de um objeto pelo volume daquele objeto, tá? Massa por volume. Então, como é que eu sei qual que é a grandeza disso? Eu não preciso decorar, Daniel. Basta eu saber que a massa sempre é medida em quilogramas. E o volume é sempre medido em metros cúbicos. Pronto, eu já sei qual que é a unidade de medida daquela grandeza, quilograma por metro cúbico, tá bom? E assim é com tudo. Todas as grandezas que você vai aprender até hoje, Daniel, vão ser assim, tá? A única coisa é que existem grandezas que a gente dá um nome. Por exemplo, Newton, força, né? Tem 30 newtons de força. O Newton foi um nome que a gente deu para uma outra grandeza, que na verdade ela é a seguinte, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Para não ter que escrever tudo isso aqui toda vez, a gente chama isso de Newton, porque foi Newton que estudou as forças, né? Então, existem esses casos, mas eles sempre vêm desse estudo que a prof te mostrou, tá?
A prof tava gravando o Daniel e daí chegou, bateu palma aqui na frente, eu tive que ir ali atender, tá? Mas a última coisa que nós vamos ver é sobre alguns prefixos que a gente usa na física. Então, por exemplo, eu posso dizer para você que eu estou andando vou passar um foguete, né? Um foguete está andando a 30.000 metros por segundo, tá? Eu posso. Ou eu posso tentar abreviar esse número, tá? Então, em vez de escrever 30.000 assim, eu posso usar uma outra regrinha que nós temos, que é 30 km por segundo. Então, esse K, olha aqui na tabelinha que a prof trouxe. O K, ele representa o quilo e ele vale 1.000, porque 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 ao cubo, vale 1.000, tá? Então, você já deve ter visto isso. 1.000, né? Quando a pessoa diz assim, eu tô com 1.000 seguidores, 1K de seguidores no Instagram, eu tô com 1.000 seguidores. Quem joga, é muito comum dinheiro sem K, né? 1K é 1.000, 1KK é 1.000.000, né? Então, assim, existem prefixos, que são formas de a gente representar um número muito grande ou muito pequeno em termos de letrinhas, tá? Então, toda vez que você vê o km, você já viu isso, né? O que é o km? Não é o quilômetro. Quilo, o K significa quilo, olha aqui, o K significa quilo e o M é metro. Então, na verdade, a gente fala nós temos costume de falar quilômetro, mas é quilômetro. Quilograma. Então, o que é um quilograma? É 1.000 gramas, tá? Então, o quilo, de longe, é o que a gente mais usa, mas existem outros. Então, tera. Eu tenho uma HD de 1 terabyte, né? Então, o que é isso? Quer dizer que você tem ali 10 elevado a 12 bytes. Então, 10 elevado a 12 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 12 vezes. É um número muito grande, então são muitos bytes. Giga, também tem os gigabytes, megabytes, né? Então, o giga não é mais 10 elevado a 12, é 10 elevado a 9. O mega, 10 elevado a 6, tá? E aí, a gente começa a ir para as potências de número negativo, tá? Quer dizer que são números muito pequenininhos. O que quer dizer um número ser... Porque, 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. O que significa 10 elevado a menos 3? Não faz sentido, parece, né? O que significa é o seguinte. Toda vez que você vê, Daniel, um número assim, 10 elevado a menos 3, significa que aquele número pode ser reescrito como 1 sobre 10 elevado ao cubo. Ou seja, o negativo, Daniel, significa que aquele número ele tem que ir para o denominador e ele não pode ficar no numerador, tá? Ele pode, né? Mas o lugar dele é no denominador. Então, aí sim, 1 dividido por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai ficar 0,00001, tá? Ele vai ficar um número pequenininho. Por isso que toda vez que você vê um número negativo, quer dizer que aquele número é pequeno, tá? Mas não se preocupa com isso, que a próxima aula vai ser especificamente só para a gente analisar essa questão da notação científica, tá? Dessa questão do expoente. O que eu quero que você entenda e que você copie no seu caderno são esses prefixos que muitas vezes a prof. Carol vai usar com você, tá? O mais comum é o quilo, como eu te falei, do quilômetro, do quilograma, né? Que é 1.000, 1 quilômetro é 1.000 metros, 1 quilograma é 1.000 gramas, tá? O K é um prefixo, é só uma forma de a gente representar o número 1.000 de uma forma mais fácil, tá? Isso vale com todos eles, beleza? Na próxima aula, então, a prof. vai continuar com você, ainda na linguagem da física, mas mudando um pouco o conteúdo. A gente vai falar sobre notação científica, beleza? Até mais!